Fala, meus queridos e minhas queridas amigas! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre historiadores, não é isso? Vamos falar um pouco sobre historiadores e depois a gente vai abrir para o nosso queridíssimo Tudologia, onde vocês fazem todas as perguntas, eu respondo absolutamente todas as perguntas que aparecerem uh, em uma hora, e aí, na sequência, a gente responde os super chats. Exatamente isso. Veja, hoje é dia do historiador, e eu sou historiador, olha que doideira. Mas eu gostaria de fazer uma distinção entre algumas coisas. É muito comum no mundo, né? No mundo que a pessoa tem uma graduação, a pessoa diz assim: ah, é porque eu sou acadêmico. Não é, não. Você não é acadêmico. Não é porque você tem uma graduação safada na Unisquina que você é acadêmico. O nome acadêmico cabe bem mais legal, bem melhor, bem mais fofo para pessoas que são professores universitários, sobretudo pesquisadores, não é? Na universidade pública, inclusive, que você tem a tarefa de você ser professor universitário e de você ser pesquisador. Não é isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Por outro lado, tem uma outra competência importante, que é você ser professor de ensino médio. Veja, eu, como historiadora, não é isso? Eu sou professor de ensino médio também. Só que acontece, a atividade de ser professor de ensino médio, às vezes ela é menosprezada por esse ciclo de professores universitários, por exemplo. Isso pode acontecer. Ah, mas esse aí é só um professor de ensino médio. Veja, é diferente a atividade de você ser professor de ensino médio e você ser professor universitário. Eu diria, inclusive, que é muito mais difícil, muito mais complicado você ser professor de ensino médio. Eu tenho turmas com 40 seres humanos. 40 seres humanos cheios de hormônios, cheios de vontade de explodir o planeta, não é isso? É exatamente isso. E veja, portanto, não adianta você apenas saber matéria para você ser professor de ensino médio. Tem um monte de outras confusões e alegrias nesse tipo de coisa. Ser ensino médio, ser professor de ensino médio, ou ser professor de ensino fundamental também. Fundamental últimos anos, né? Assim que se diz na institucionalidade brasileira, últimos anos. Para você ser professor de ensino médio, ou para você ser professor de primeiros anos, aí já está muito distante do que eu sei, do que eu conheço, né? Da primeira até a quinta série, não é exatamente isso? Aí está muito distante, né? A pessoa está passando ali por alfabetização das crianças, e etc, etc, etc. Mas o trabalho de vocês também é fundamental e eu já percebo isso. Quando você pega uma pessoa no ensino médio que ela tem não formação, né, que ela chegou ali no ensino médio catando cavaco e caiu ali de repente, isso vai ficar muito difícil. Isso vai ficar muito difícil, vai dificultar muito a vida do professor de ensino médio. Porque se ele for um bom professor de ensino médio, ele vai ter que recuperar essas pessoas que não sabem de absolutamente nada que deveriam saber para estarem no ensino médio. E a mesma coisa é verdadeira. Eu tenho amigos universitários, eu tenho amigos professores universitários, e a mesma coisa é verdadeira para professores universitários. Se você fizer um bom trabalho, professor de ensino médio, se você fizer um excelente trabalho, o que você vai fazer? Você vai não foder a vida do professor universitário. Sacaram? Porque aí o professor universitário, se ele pega uma pessoa mal formada no ensino médio, o que vai acontecer? Ele vai ter que recuperar essas pessoas se ele for um bom professor universitário. De modo que a gente não pode pensar a educação sem ser um sistema de educação. Entenderam? É um processo com vários participantes, em que as últimas pessoas lá no ensino universitário, elas dependem dos professores de ensino médio e os de ensino médio dependem dos professores de primeiros anos, né, ensino fundamental primeiros anos e dos últimos anos também, certo? Entenderam? Entenderam o que eu quero dizer aqui? De modo que isso é um trabalho coletivo. É um trabalho coletivo. É um trabalho coletivão. Certo? E aí eu quero anunciar uma coisa para vocês. Além de ser professor de história, eu pretendo
escrever livros. Olha que doideira. A pessoa se forma, não sei o quê, aí faz mestrado, aí faz doutorado. Aí agora ela acha que pode escrever livros. Então, eu pretendo escrever um conjunto de livros e não um livro só. Exatamente, veja, o nosso amigo Vinícius Roque, ele falou assim, ou seja, a culpa é coletiva pelos adultos mal formados. É isso mesmo. Se você tiver pessoas saindo no CEMAB mal formadas em história, não sabendo absolutamente nada, a culpa é minha também. Eu não vou assumir o BO sozinho, mas a culpa é minha também, entenderam? É isso mesmo. A gente que tem posições em sociedade, que chegaram por suas conquistas, etc, 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 a gente tem uma obrigação. E é muito interessante, pelo fato de eu ter um canal no YouTube, especificamente, pelo fato de eu ter esse canal no YouTube, o que acontece? Existe uma pressão epicurista sobre mim, porque eu não sei se vocês sabem, Epicuro tinha uma ética que influencia, inclusive, no utilitarismo, influencia de alguma maneira sobre o marxismo, influencia um monte de grupo aí. E. Exatamente. Veja, Tiago tem H ou não tem H? Isso é uma coisa que eu tenho que corrigir aqui. Tiago tem H ou não tem H? O fato. A gente vai falar sobre vários aspectos aí dessa criatura, mas o fato dele ter uma má formação é culpa nossa. Veja, eu não sei se ele tem formação em história. Ele tem formação em história? Eu não sei se ele tem formação em história. Eu acho que ele tem uma pós-graduação numa uni qualquer coisa, né? Acho que ele tem só isso. Mas o grande problema, certo, Leônidas, não é, digamos, uma ou duas ou três pessoas que se formaram mal, certo? O grande problema é você ter uma massa de pessoas que se formam mal. Não tem como você escapar e deixar algumas pessoas específicas se formarem de maneira ruim, né? Então, eu não estou falando desse cara especificamente, mas assim, é claro que ninguém é culpado por causa de um ou três, né? Se você trabalha com 40 alunos por sala, pega 12 turmas, faz a conta aí, 480 pessoas, 500 pessoas você formou. Você tem 12 turmas com 40 alunos, você formou quase 500 pessoas, você formou praticamente 500 pessoas naquele semestre, digamos assim. 500 pessoas, você fazer com que essas pessoas todas se formem mal, alguma culpa tu tem. Culpa tu tem. E eu tô aqui como iluminista, não é isso? Exatamente isso. Pregando para você parar de terceirizar a culpa. Mas a Secretaria de Educação, mais os alunos, mais o Batman, mais o Super-Homem, mais o Homem-Aranha. Para de terceirizar a culpa. Tu tem parcela da culpa também. Se você está formando 500 pessoas por semestre, 1.000 pessoas por ano em uma matéria específica, né? E tá dando ruim lá no final, e as pessoas saem sem saber nada, 1.000 pessoas, a culpa é tua também, certo? A culpa é tua também. A culpa é tua também. A culpa é tua também. Mas eu peguei um material humano muito ruim, os alunos não estavam preparados. Então faz o seguinte, quando você for professor de ensino médio, você tem que dar o mínimo necessário. Se você pega um material humano ruim, né, os alunos estão numa situação muito mal formados para estar ali no primeiro, segundo, terceiro ano, então você tem que passar os meninos sabendo pelo menos o mínimo. Pelo menos o mínimo, certo? E aí você tem que estabelecer com os critérios das suas capacidades o que é esse mínimo, certo? Tem que saber o mínimo. O mínimo tem que saber. Tem que saber o mínimo, sim. E aí, se você tiver um material humano muito bom na sua sala de aula, além de ensinar o mínimo, para aqueles que são muito bons, você ensina alguma coisa a mais. Eu estava falando disso uma vez, para aqui, para os caras. Tem duas coisas que eu detesto, certo? Derrotado. Eu detesto gente derrotada. Detesto gente derrotada. Detesto. Eu tenho asco a gente derrotada. A pessoa que já entra no jogo dizendo assim, não, isso é impossível. Não, impossível não é não. Impossível não é não, porque tem gente que faz. Certo? Eu detesto gente que chega nos lugares e diz assim, não, mas a vida é muito difícil, mas a direção é ruim, mas não sei o quê, e não tem como fazer. Como não tem que fazer? Tem que fazer. É claro que se você pegar condições muito ruins, muito ruins, muito ruins, muito ruins, você vai conseguir fazer menos coisa, não é isso? Então, assim, se você pega
Só para a gente ficar em dados numéricos, assim, em elaborações mentais numéricas, para a gente ficar no básico. Se você pega uma pessoa que não sabe nada, você consegue ensinar para essa pessoa 0,1. Para a pessoa que já sabe 6, você consegue passar dessa pessoa que sabe 6 para 8. Entenderam? E etc, etc, etc. Não perdemos porra nenhuma. Entenderam? Não perdemos porra nenhuma. Então, o que acontece? O que eu quero dizer? Para você ser professor, né, é claro que você vai pegar, se você pega 500 alunos, você não vai formar os 500 com qualidade. Isso é sobre-humano, não é isso? Você não vai conseguir formar os 500 com qualidade. Mas você tem que ir lá no piorzão de todos, o piorzão de todos,